Meu desafio de hoje é conversar com um professor que é mestre em design, um dos professores mais criativos do Brasil, criciumense, e meu convidado de hoje. Seja bem-vindo, professor Diego. Oi, Maga, é um prazer estar conversando contigo. Primeira vez, já somos colegas de Twitter já de longa data. Muitos anos. E agora sim, pessoalmente e nessa oportunidade do podcast. Um prazer estar aqui. O prazer é meu. Deixa eu começar te perguntando o seguinte. Tem como aprender criatividade? Sim. É possível aprender? Porque parece uma coisa tão natural, né? Porque a gente é colocado, né, dentro do nosso dia a dia que criatividade é um dom, né? É algo que algumas pessoas nascem Eu sou dessa religião, eu acho que é um dom. Não, vamos lá, eu vou desmistificar um pouquinho. Então, a gente nasce muito com isso, né? Com aquele entendimento de que aquele meu colega, ele tem o dom para ser criativo. E eu não tenho, coitado de mim, né? Mas a criatividade, na verdade, é uma habilidade, Maga. Então, assim, todo mundo pode desenvolver a sua habilidade criativa. Pode desenvolver por meio de repertório, por meio de várias coisas que a gente vai acabar falando aqui no podcast, mas é algo que todo mundo precisa entender que todos temos isso internamente. É um músculo que a gente trabalha dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, na resolução de problemas, na construção de ideias, de insights e de conexão, de pontes, e que a gente pode aí, aos pouquinhos, ir fortalecendo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que criatividade é a inteligência se divertindo. E assim, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que conserta ar-condicionado, por exemplo, né? Se, por exemplo, pifou o nosso ar-condicionado de casa, a gente, poxa, mas o que foi? A gente tenta achar alguma coisa, mas não sabe resolver. A pessoa que sabe, tem o entendimento daquilo, vai rapidamente achar uma solução, vai desconstruir aquilo, vai entender rapidamente isso. Vai pensar nas possibilidades. Vai pensar nas possibilidades rapidamente, por quê? Porque é a inteligência dela que está se divertindo naquele momento, criando possibilidades rápidas de solução. Então, um artista tem técnica ali, não é só esse dom, né? Eu digo até muito que dom é determinação, otimismo e motivação. Se a gente for falar que criatividade é dom, porque é a determinação de eu estar querendo buscar mais coisas dia após dia. Otimismo de acreditar e ter perseverança naquela minha ideia. E motivação porque depende muito da gente, de poder criar, né? Não só das outras pessoas. Então eu acho que está desmistificando ou dizendo que criatividade é dom, talvez seria esse acrônimo. É que, te ouvindo falar, dá a sensação então que criatividade não é só quando eu encontro uma solução muito elaborada para uma determinada situação. Criatividade tem vários níveis. Tá no nosso dia a dia. Isso, tá no nosso dia a dia. Eu vejo que criatividade, ela tá muito na conexão de pontos, sabe? Por exemplo, tu conseguir ver coisas que talvez eu não esteja vendo. Ou talvez tu conseguir conectar o ponto A e B e criar algo diferente a partir disso, né? Então, por isso que a gente precisa, para ser mais criativo, de várias coisinhas que a gente vai trabalhando na nossa vida, mas uma delas é repertório. Porque se eu não tenho repertório, como que eu construo conexões? Como é que eu tenho pensamentos criativos a partir do que eu vou gerar? E não, a gente não precisa criar ideias disruptivas, e não, às vezes é simplesmente uma pequena frase, é uma ideia, é um colocar um elemento ali, ou colocar um tempero diferente no prato, quando a gente está cozinhando lá no almoço de sábado, de domingo. Isso é usar a nossa criatividade. Criatividade e simplicidade andam juntas? Andam. Na publicidade se fala muito que criatividade aparece quando a gente corta 2 zeros do orçamento, né? E geralmente, para nós, dentro da nossa região, geralmente a gente já tem briefings que são com 2 zeros cortados, já 3, 4 zeros cortados. Então, é muito do usar esse repertório e utilizar os recursos que nós temos. Porque esses recursos podem ser infinitos, a gente pode daqui a pouco ter muito dinheiro para contratar um jogador de futebol para falar sobre aquela campanha, mas talvez aquela campanha não seja tão criativa, é só o jogador de futebol falando do cartão de crédito. Ou a gente pensar em soluções hiper diferentes e tal, com os pequenos recursos que a gente tem. Então, criatividade está sim na simplicidade. O professor Diego Piovesan integra uma lista bem seleta, viu? Ele está na lista dos professores mais criativos do Brasil, segundo a Perestroika, que é uma escola de cursos criativos. Professor,
Em Santa Catarina, tem mais pessoas que integram essa lista ou a gente tem aqui o nosso iluminado? Aqui? Não, temos o professor Jara, que é um queridíssimo, ele atua na UDESC, ele cuida da ESAG Kids, a ESAG é aquela escola de administração da UDESC, e ele cuida especificamente de um projeto que trabalha com crianças, então ensina economia criativa e economia para crianças desde cedo, assim. E então o projeto dele também foi contemplado, ele também está entre os professores. Então, em Santa Catarina, nós temos eu e ele dentro dessa lista, e nós ficamos como finalistas também, né, dos 5 do Brasil em ensino superior, eu e ele estamos aqui. Então, Santa Catarina está com um pezinho a mais dentro dos outros estados nesse sentido. E o que te levou para esse espaço, para esse lugar? O lugar de professor, de professor criativo, de um dos mais criativos do Brasil. Eu acho que é muito trabalho, Maga. Eu estou como professor há 15 anos. Eu sou professor há 15 anos. Aí eu comecei cedo, né? Sim, eu não sou também tão novo assim, gente. Mas vamos lá. Assim que eu tava na... A minha cara de espanto, né? Como assim? Assim que eu estava na graduação, uma das disciplinas que eu estava tendo lá me despertou muito o desejo de lecionar, assim. Eu via aqueles meus colegas professores, eu falo hoje colegas, né, mas na época professores, que estavam no mercado de trabalho, estavam lecionando, davam trabalhos muito legais pra gente, tal, eu assim, poxa, eu acho que é um caminho que eu quero também trilhar. E eu venho de uma família de professores também. A minha falecida mãe foi professora de crianças, assim, bem pequenininhas. Eu tive 2 tios que já faleceram também. Desculpa, gente, muita gente morreu na minha família. Eu tenho 2 tios que já faleceram que eram da parte de educação, e eles sempre me incentivaram muito. Então, quando eu falei para eles, e se talvez depois que eu terminar a graduação eu não também vai dar aula? Diego, faz isso, tu vai abrir o mundo para ti disso. E realmente, para mim abriu muitas portas. E eu comecei a lecionar de 23 para 24 anos. Eu saí da graduação, comecei uma especialização, porque eu já queria fazer isso, eu já queria continuar no mercado e lecionar. E eu tive uma oportunidade muito legal do curso que eu fiz em Tubarão, de começar uma disciplina lá com uma outra professora. Imagem, som e expressão. Na primeira fase de publicidade e propaganda, envolvia muita coisa de produção visual. Eu falava de sound design, falava de várias coisas com os alunos, e era uma disciplina junto com uma outra professora, porque daí a coordenação na época disse, poxa, ele é muito novo, né? Vamos dar de bandeja o negócio. E aí foi maravilhoso, porque eu também aprendi muito estando junto com essa professora. E daí a gente tem aí o começo. Tanto que tem esse negócio de começar novo, eu raspava a cabeça na época. E alunos um pouquinho mais veteranos que não me conheciam achavam que eu era calouro, né? Disseram, calma, gente, talvez eu vá dar aula pra vocês. Tô por aí. Não se animem muito aí. E daí eu acho que nessa jornada, Maga, eu fazendo mestrado e doutorado, eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na UFSC aqui. E dava aula? E dava aula. Todo dia tem quantas horas? E coordenava curso. Eu coordenei o curso de design aqui durante 6 anos, na época eu ia pro doutorado. Mas assim, a minha carga eu reduzi um pouco, eu saí de agência, né? Para entrar no mestrado eu precisei sair de agência. Saí desse mundo da publicidade e foquei mais na área da pesquisa e acadêmica. Depois voltei para esse mercado mais da parte estratégica. Então hoje até a minha consultoria ela é mais estratégica do que de design gráfico, propriamente dito. E daí, dentro do mestrado e doutorado, eu comecei a descobrir umas coisas legais que era o seguinte, eu não preciso replicar conhecimento, eu posso criar conhecimento. Posso criar ferramentas, eu posso criar processos, eu posso criar coisas diferentes e aplicar isso em sala de aula, usar a sala de aula como um laboratório criativo mesmo. E daí, desde o mestrado, eu comecei nas minhas disciplinas, que às vezes eu dou algumas disciplinas meio cascudas na graduação, tipo semiótica. Né? Ai, maravilhoso. Ótimo, abre a percepção, né? Semiótica é tudo. E daí assim, poxa, tá, como é que eu vou ensinar semiótica? Tá, vamos falar de filme, vamos falar de série, vamos falar de quadrinho, vamos trazer outras coisas aqui, jogos que possam criar esse espectro. E algumas disciplinas no doutorado depois também me provocaram a isso. Tu precisa criar um método. Tá, então vou criar um método que trabalhe com a educação criativa aqui. Vou criar uma ferramenta que ajude na conexão de ideias. E daí eu fui
somando, porque a nossa vida é isso, né? É um degrau que a gente vai subindo e a gente vai buscando e tudo que a gente fez antes não se perde, né? Tu vai agregando naquilo que tu vai fazendo. Eu gosto de dizer que a gente carrega uma mochila gigante, tipo de mochileiro mesmo, e a gente vai colocando os nossos repertórios ali. E daí hoje eu consigo ver, e é legal a gente chegar nessa fase dos quase 40, a gente olha pra trás, a gente vê assim, a quantidade de coisas que somaram ao que nós somos hoje, sabe? E daí eu digo, tá, essa premiação da perestroika, as premiações que eu acabei ganhando ano passado, elas são frutos de um plantio de 14 anos, né? Então não é simplesmente, eu escrevi uma coisa ou criei tal coisa rápido, não. É um trabalho, é um conjunto, uma construção que veio lá de tempo e que daí eu consegui por meio de várias... porque daí nesses projetos, tanto do Perestroika como da FAPESC, de outros que eu tinha me inscrito, a gente escrevia iniciativas, né? Uhum. Então eu escrevi cinco iniciativas que eu fiz ao longo dos 3 últimos anos com os alunos, e nas mais diferentes disciplinas. E daí eles perceberam que talvez isso, então é uma oportunidade pra gente premiar esse cara, porque ele tá fazendo aí algumas coisas diferentes e tal, tá criando pra sala de aula, e é uma das coisas que me motivou muito pra continuar, assim. Das iniciativas, das coisas que tu criou, das ferramentas que tu criou. Cita algumas pra gente. Vamos lá. Eu falei aqui agora há pouquinho que a gente precisa conectar ideias, né? Então tem uma ferramenta que eu me baseei numa teoria da matemática, olha só. Enfim, a gente vai criando coisas, né? Que é a teoria de Venn, que é a teoria que tem... vem do design, é tudo. A gente vai vendo coisas e vai aprendendo. Que é uma teoria que ela é de conexão, intersecção entre círculos lá, só pra gente tentar visualizar. Tá. E eu criei uma ferramenta chamada 3 lentes, que são 3 lentes, onde a gente coloca informações de briefing do cliente, de público e de repertório que a gente tem de tendências, e a gente começa a associar as referências de um ponto com outro. Então eu pego uma informação que está no briefing e tento gerar uma ação, uma ideia com o público. Eu pego uma referência que está na inspiração e tento gerar um insight com o público ou com o briefing. E assim a gente vai construindo insights. Então é um modelo visual que os alunos aplicam, colocam post-its e vão tendo ideias ali. E geralmente aquilo sai com um turbilhão. Assim, ele isso potencializa... é aplicável, por exemplo, nas agências. Total. Tanto que tem vários colegas meus e gente que já viu publicações que eu fiz em LinkedIn e tal da ferramenta que utilizam. Assim, startup, às vezes o pessoal de Startup Weekend que está pensando em construir ideias iniciais, assim, é super vindouro, e esse foi uma das ferramentas que surge em sala de aula, eu utilizava bastante quando eu lecionei criatividade e inovação, e em outras disciplinas que eu leciono agora eu também utilizo. Uma outra ferramenta que nasceu em sala de aula e que ganhou um pouco do mercado nacional foi a Mapping, que é um mapa de inovação, que é uma ferramenta que ela surge para um contexto que eu precisava ensinar inovação para os alunos. Eu assim, eu vou ensinar inovação para os alunos mostrando PowerPoint? Não vou fazer isso, né? Daí, como eu gosto muito de board games, de cartas e tal, eu disse, vou criar um conjunto de cartas, um deckzinho, e daí eu vou entregar isso para os alunos e vou pedir desafios para que eles escolham as melhores cartas para gerar uma prototipação dessa ideia deles, né? E daí, assim, essa foi uma ideia muito legal, um projeto muito legal, que eu colhi muito feedback de 2016 até 2020, mais ou menos. E em 2020 para 2021, eu me juntei com uma super amiga minha, a Carla Debona, que vale super a pena tu trazer ela aqui também, ela tem vários projetos legais. E daí a gente construiu um arcabouço todo de uma ferramenta criativa de inovação, e que a gente lançou no Catarse lá em 21, foi um sucesso, teve 180% acima do apoio que a gente tinha colocado, da meta que a gente tinha colocado, e ganhou o prêmio Bornancini, ganhou um monte de coisa também, e daí hoje eu não uso mais aquelas cartinhas iniciais lá, eu uso já a Mapping, que é a ferramenta já bonita e tal, impressa, em sala de aula com os alunos, e que foi uma ferramenta que, de novo, surge como um laboratório criativo em sala e ganha o mercado na aplicação. Quanto tempo no processo todo para essa ferramenta que você está falando agora? Desde a ideia inicial até agora está aqui elaborada, no prêmio e tudo mais. Se eu te falar que desde quando ela começou em 2015 como embrião até ela se tornar uma ferramenta reconhecida em 2022, daí a gente está falando aí de 5, 7 anos. Mas de criação, eu digo que a pandemia
foi o momento onde eu me fechei para escrever mais dentro da ferramenta, produzir ela e ter coragem para lançar ela dentro do Catarse. Então, entre 20 e 21 ali foi os momentos de maior gás criativo para essa ferramenta, sabe? A sensação que as pessoas têm de fazerem as coisas com pressa ou num espaço curto de tempo é um limitador para a criatividade? Porque às vezes a pessoa pensa assim, quero muito fazer determinada coisa, mas pô, vai demorar, então nem começa. Essa pressa atrapalha o processo criativo? A gente tá num cenário que ele é um cenário muito de emergência, né? As pessoas querem que sejam respondidas, querem ter ideias maravilhosas, porque a gente vê no Instagram, às vezes, as coisas lindas que estão sendo publicadas, mas a gente não sabe o backstage daquilo, né? Então a gente não sabe que talvez aquele projeto que está sendo publicado ali não foi criado da noite pro dia. Foi criado por 3 meses, 4 meses de trabalho, né? Eu que venho também do mercado publicitário, eu sei que às vezes a gente precisa criar na pressão, né? Então, desenvolver alguma campanha... O briefing é um áudio, não é? O briefing é um áudio. Antes era o briefing Twitter, né? Que ele vinha com 140 caracteres. Agora vem um áudiozinho, pelo menos a gente descreve, entende tom de voz, né? Evolui um pouquinho, mas a gente muitas vezes tem o tempo como um agente que corre contra. A gente precisa ter autoconhecimento, então a gente precisa entender que algumas pessoas lidam muito bem com pressão. Algumas pessoas, elas têm tempo curto, conectam as ideias, conectam as possibilidades, vão lá e criam. Mas o risco da gente de criar muito rápido é a gente ficar na primeira ideia, e a primeira ideia ela é muito de senso comum. As pessoas, elas imaginam isso muito facilmente. Eu tenho uma prática que eu faço com os meus alunos e quando eu faço treinamento em empresas também, que é o seguinte, eu peço para que todo mundo no começo desenhe uma maçã. Eu dou 15 segundos para a pessoa desenhar uma maçã. E daí eu pergunto, gente, vamos lá, eu mostro daí o slide seguinte, assim, vocês desenharam uma maçã com galho e com folha? E 95% das pessoas desenham maçã com galho e folha. E daí eu faço toda uma fala de por que a gente desenha isso? Porque está dentro do nosso consciente coletivo, né? Não o inconsciente do Jung, né? É um consciente que o Toffler até fala, que é uma relação de, assim, tá aqui, é minha representação rápida sobre aquilo, né? A mesma coisa que se eu pedir para que talvez a Maga desenhe um sol, talvez ela vai desenhar um solzinho ali com os arquinhos, como aprendeu na escola. E a gente tem essas informações que a gente aprende desde a infância. Só que essa é a primeira ideia, é a primeira coisa que sai. E geralmente ela é igual a todo mundo. Então, talvez eu ficar com a primeira frase que me vem na cabeça, eu ficar com o primeiro protótipo, o primeiro desenho, o primeiro texto que eu escrevo, posso correr o risco de achar aquilo genial, porque imagina, minha cabeça está criando sinapses ali, eu estou conectando, está muito massa. Faz todo sentido. Mas todo mundo aqui está tendo a mesma coisa. Sabe? Então, aonde que está a originalidade dessa ideia, né? Se ela tem a busca de resolver aquele problema de forma rápida, tipo, como a gente falou, consertar o ar-condicionado, né? Como a gente comentou isso, beleza, funciona. Agora, se eu quero me destacar, criar algo diferente, ter originalidade, então eu talvez não deva ficar na primeira. Guarda essa primeira, tenta uma segunda, uma terceira, uma quarta. Até brinco com o pessoal. Poxa, ninguém desenhou uma banana maçã, né? Ninguém desenhou uma macieira, uma torta de maçã, uma maçã cortada no meio, uma maçã com coró, que são possibilidades, né? E que a gente ainda tem uma maçã ali, né? Então é um caminho. O tempo ele vai depender muito das pessoas. Eu acho que tem muito isso. Às vezes tem gente que lida melhor, tem gente que não lida tão bem. Já que a gente está falando de pressão e de tempo e de corrida contra o tempo, como é que faz para prender a atenção em sala de aula, né? De várias pessoas ao mesmo tempo, porque você está numa sala de aula, no momento que você está brigando com outras ferramentas, como o celular, como qualquer coisa, né? E você precisa chamar essas pessoas para elas se concentrarem e prestar atenção naquilo que estão fazendo de forma criativa. Gente, qual é a técnica? Eu vou olhar para aquela câmera que tá me apontando ali e para quem tá só ouvindo, eu tô olhando para a câmera e eu tô pedindo socorro, tá? Socorro, me ajudem. Deus. Eu também preciso dessa informação, tá? Tô precisando muito dessa informação. Se alguém tiver, por favor, manda. Eu vou depois deixar o meu e-mail aqui. Mas, Maga, assim, ou seja, não tem uma ferramenta. É um desafio. Na verdade tem possibilidades, né? Eu trabalho bastante com gamificação. E na gamificação a gente trabalha muito com engajamento e alta motivação, né? Motivação e engajamento das pessoas no processo. Porque, assim, quando a gente tá jogando um carteado na praia, ninguém tá olhando o celular.
eu tô olhando pro meu deckzinho de carta aqui, tô de olho na butuca do outro, tô vendo o lixo e tô aqui envolvido. Olhando os adversários. Fazendo a varredura visual, tentando ouvir aqui se tem alguém jogando uma carta por baixo e isso me gera um estado de flow, que a gente chama, que é o fluxo, que é quando a pessoa ela entra numa imersão tão grande que ela esquece do mundo. Quando às vezes a gente está escrevendo alguma coisa, produzindo, editando alguma coisa, a gente entra nisso e passa 2 horas, 3 horas, né? Ou a gente vai assistir um filme muito legal, a gente vai para uma reunião que até tá interessante, tá todo mundo ali discutindo e tal, a gente às vezes nem olha para o celular. O que eu tento fazer? Eu tento criar ilhas dentro da minha aula que vão gerar esse estado de fluxo no aluno. Porque assim, se eu tenho alguns conteúdos que eu preciso ter momentos de exposição. Momentos de exposição de, às vezes, 1 hora de conteúdo. Só que eu não fico 1 hora falando. Eu falo 20 minutos, faço uma prática, gero uma discussão, coloco uma pergunta, volto pro conteúdo. Gero outra prática, crio talvez um desafio. Eles conversam sobre esse desafio, eles apresentam coisas do desafio, obviamente que vários acabam fugindo, né, mentalmente ou pro celular, mas isso acontece, mas isso faz com que o estágio mental do aluno não fique num estado de coma, né? Porque às vezes quando a gente tá só ouvindo, a pessoa, ela se desprende rápido. Mesmo sem o celular, a gente tá com a cabeça lá na pizza à noite, né? A gente não é no professor falando de tricotomia do signo, né? Não, imagina. Mas daí, quando eu trago imagens, fotografias, cartas, às vezes uma prática de jogo de tabuleiro e coisas do tipo, e digo, olha gente, isso aqui vai fazer sentido para isso, vocês têm que construir essa história daqui, vocês vão fazer dessa maneira, vamos perguntar aqui. Isso envolve, eu acho que talvez o que eu tenho trabalhado bastante é envolver os alunos, porque eu tenho turmas... Eles fazerem parte, eles precisam fazer parte. Hoje o professor não é mais o detentor do conhecimento, já está muito longe disso. Eu sempre digo que nós somos criadores de pontes e mais mentores e facilitadores de um processo de conhecimento, porque eles têm a informação perto deles. O que a gente faz é transformar como que essa informação faz sentido na vida deles. E daí eu entrego... É como ajeitar as coisas numa caixinha, né? A gente está ajeitando, exatamente. Porque eles podem buscar aqui, pedir para o chat GPT, dizer para eles o que é ícone, índice e símbolo dentro da semiótica, ou o que é uma sinalização ambiental de empresa corporativa, e vai dizer, vai dar exemplos. Talvez não tão confiantes ainda, né? Porque o negócio está melhorando. Mas o que eu vou colocar eles em prova. Eu vou fazer com que eles saiam. Olhem como é que funciona uma construção de sinalização dentro de uma empresa. Quais são os principais problemas. Eu vou trazer cases, coisas que eu já vivi. Então, eu vou trazer modelos para que o meu olhar, a minha mentoria, a minha facilitação construa percepção nos alunos. Né? Eu sempre digo, se vocês saírem daqui com a percepção de vocês aumentada em 2 graus para a direita e para a esquerda, né? Um pouquinho mais, eu já vou estar muito feliz enquanto professor, porque às vezes o aluno não vai se lembrar daquele termo específico que a gente colocou, mas um pouco da nossa humanidade vai estar nele. Né? Eu acho que isso é o ponto crucial assim, para se destacar. Você acha que a inteligência artificial é um risco para a criatividade? Como é que você vê todo esse universo novo que a gente está tendo acesso agora? Eu tô aprendendo, assim, a inteligência artificial se fala já há bom tempo, né? A gente comenta e tal, de várias coisas de tecnologia embarcada e outras coisas, mas todos esses sites, empresas de IAs generativas, né, de construção visual e de texto, eu vejo como um complemento. E eu entendo como um complemento. Eu tenho, sim, um medo, que é o medo do seguinte. Se a gente for voltar no tempo, tá? Agora papo de velho aqui. Há 20 anos atrás, quando a gente fazia uma viagem, a gente abria o guia 4 rodas ou baixava o mapa, imprimia alguma coisa e ia se orientando por placa. Veio a tecnologia do GPS, maravilhosa, né? Incorporada com o Waze, com o Google Maps e tal. A gente hoje está no carro e hoje a gente está burro de navegação. Por quê? Porque a gente está totalmente dependente da tecnologia. Sim. Ninguém mais grava, né? Ninguém mais grava. Localização, porque não precisa. Não precisa, exatamente. Não precisa. Digo a mesma coisa, papo de velho de novo, com o telefone. Quando eu era criança, eu tinha um telefone de cor na minha cabeça dos meus amigos todos da escola, de tia, de vó, de mãe, eu sabia tudo. Hoje, meu Deus, eu sei da minha esposa. Eu não sei o telefone da minha mãe, que ainda, né?
Eu não sei o telefone dela mais. Eu sei só da minha esposa e o meu, né? Então, tem gente que não sabe nem o seu próprio, porque não liga pra si, né? Mas o que isso acontece? Qual é o meu maior medo? É que essas tecnologias, elas façam as pessoas pararem de pensar. Por quê? Porque se eu tinha que desenvolver um texto hoje com tal característica, hoje eu crio um prompt pro chat, o chat cria, e obviamente que depois se refina, se melhora, se constrói. Mas eu coloco muitas das cargas, às vezes, de conexão criativa na mão dele. E nós que estamos passando por um processo de transição, a gente vai ainda utilizar muito do nosso repertório, a gente ainda vai construir, a gente vai usar isso numa forma favorável. Agora, e as gerações que estão já tendo isso como a linha de entrada? Né? Elas não vão já mais querer pensar, porque já está ali. Já tá pensado. Já está pensado. Qual é o nosso desafio? E o desafio em sala de aula é compreender e discutir eticamente com os alunos como que isso se favorece no dia a dia deles. Vou dar um exemplo do Midjourney, que é aquela tecnologia de geração de imagens, né? Que acabou de fazer uma polêmica aí. Foi essa que gerou a imagem do Papa, aquela, né? Teve a imagem do Papa, teve várias coisas, né? Com casaco, sim. E tem polêmicas até porque o código de imagens são coletadas, muitas vezes vem de acervos de museu, de coisas do tipo de outros artistas, né? Mas o que eu digo para os alunos, principalmente os alunos de design? Eu não quero e nem vou... Eu sempre pedi processo para eles. Então eu vou saber aquele aluno que de fato copiou ou pegou algo pronto e aquele que está construindo o processo, porque ele vai ter que me defender processo antes de tudo. Só que eu digo para ele, existe uma etapa do processo criativo que é o painel semântico, que é o moodboard de referência, que vocês podem pegar de Midjourney. Não tem problema. Pega conceito, constrói, coloca conceitos lá e vê o que a IA vai gerar para ti e joga pro painel de referência. Para aquilo ser mais uma referência para você. Assim como Mas Behance, não dependa daquilo. Mas não dependa daquilo. Assim como, por exemplo, vários alunos meus colocam o Behance como... Behance é um portfólio virtual. Colocam o Behance como uma principal fonte, tipo Pinterest, né? Sim. Você procura no Behance e no Pinterest. Qual é o grande risco aqui? O grande risco é que você vai estar pegando uma fonte já editada de alguém, né? E não é algo que alguém já pensou. É algo que alguém já pensou. É a maçã com galinha em folhinha, né? Então, assim, poxa, use isso, sim, como benchmarking, como uma fonte adicional do seu repertório. Coloca lá no seu painel, mas tenta trabalhar o seu processo criativo para que ele se desenvolva, porque senão a gente vai cada vez mais definhar esse nosso processo criativo. E daí, poxa, eu não tô conseguindo ter ideias. Claro, tá tudo ali mastigado, só bebe desse mastigado, né? E isso pode ser um risco. Diego, você falou em diversos momentos sobre repertório. O que compõe o teu repertório? Onde é que tu busca as tuas inspirações? O que tu ouve? O que tu assiste? Tá. Eu tenho um repertório bem geek. É porque assim, o Diego criança, ele teve um gap ali, um abafamento na adolescência, como todo mundo que abafa a sua criança na adolescência. Mas depois dos 25, 26, eu disse, poxa, tinha tanta coisa legal que eu fazia, que eu tinha... interesse, por que agora por que eu não revisito isso, né? Então, o meu repertório ele é muito diversificado em leitura de quadrinhos, por exemplo. Eu gosto muito de quadrinhos, mais graphic novels, mais histórias que elas têm um arco de início, meio e fim no quadrinho. Filmes, e daí dos mais variados gêneros, menos terror. Eu odeio terror, então não entra. Então não entra. Pelo amor de Deus, só que a minha esposa adora, então assim, em casa sempre tem alguém que gosta e outro que não. E daí eu assisto... E geralmente elas casam, né? Geralmente casam, exatamente. E daí eu assisto com ela, assim, deitado no colo dela, de olho meio fechado, mas tá tudo certo. Porque eu não gosto de levar susto, Maga. Eu não gosto. Então, assim... eu não gosto de sofrer, né, por opção, tipo, poxa... Mas, e assim, eu gosto muito de ler, assim, eu não tenho uma única fonte, e eu digo para os meus alunos também, para que não tenha uma única fonte, porque senão a gente cria as bolhas, né? Por exemplo, redes sociais, que hoje muitas pessoas estão dedicando horas e horas em redes sociais, né?
às vezes essas pessoas seguem lá, sei lá, ok, segue 300, 400 pessoas, mas o feed entrega só de 10, 15, que são as mesmas, dizendo as mesmas coisas, das mesmas formas, com os mesmos filtros, com as mesmas coisas. Há anos. Há anos. E isso constrói um engessamento do próprio repertório da pessoa. E fica muito fácil de ver. Muito nítido. muito. Às vezes a forma como a pessoa se veste. Bom, tivemos bolhas, né? A bolha do investimento financeiro, a bolha dos filtros de beleza, a bolha da alimentação saudável. E às vezes a pessoa ela entra dentro dessas bolhas e não se percebe presa nelas. Porque assim, entrar na bolha tá tudo certo. Não, quero agora entrar dentro do mercado financeiro. Mas eu também vou entender sobre uma relação social, vou entender sobre sustentabilidade e sobre baixo consumo. Eu não posso só ficar fechado como... Olha o papo de velho de novo, voltando aqui, gente. Aquele cavalo que passava, que era um cavalo que passava na estrada, que ele tinha com um protetor, uma viseira para andar só para frente. Ou aqueles bois cangados, né, que só dão um giro, porque geralmente a pessoa vai ficar assim. Então, assim, para quem tiver oportunidade, claro, a gente fala com muitas pessoas assim num podcast, mas para quem tiver oportunidade, viaje e tente viajar para um lugar que seja totalmente diferente da sua cultura, que pode ser dentro do próprio Brasil, mas não para julgar, mas para entender que existem culturas diferentes, né? E que o teu olhar ele tem que estar aberto para essas culturas diferentes. Culturas musicais. Alguém já ouviu, por exemplo, colocou numa playlist talvez uma música indígena ou uma música do Nordeste para ouvir quais são os instrumentos, como que aquilo está sendo tocado, como que aquilo está sendo cantado, como que o nosso próprio Brasil com os sotaques é hiper rico, né? E como que a gente pode se apropriar disso enquanto o nosso repertório cultural mesmo, sabe? Então, eu acho que tá aberto. Sim, eu tô hoje muito aberto a aprender. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito em desconstrução. É aquela frase do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? E assim, eu não quero ter certeza das coisas não, gente. Não... Tem um amigo muito querido que sempre a gente conversa muito sobre mudar de opinião, né? E ele fala que a pessoa que não muda de opinião é só um teimoso. Porque... A gente pode mudar de opinião, né? Você pode pensar uma coisa e depois, poxa, não era isso que eu penso diferente agora, né? E tá tudo certo defender. E é normal com as fases da vida, a gente vai mudando de opinião, de fato. Nossa senhora, eu vejo o Diego adolescente, eu digo, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo só pra dar uns 3 petelecos na orelha. Eu vejo a Maga de 5 anos, eu já... sim. E até falo com a minha esposa, a gente tá casado há 11 anos, e a gente fala o quão a gente melhorou no nosso casamento dentro desse tempo, sabe? Por uma relação de entendimento, de compreensão, de respeito, que vai se fortalecendo e também de mudança, de evolução que a gente vai tendo na vida mesmo, né? Se a gente percebe que a gente está evoluindo, a gente consegue construir mais repertório ainda pra gente, né, criativamente. Falando em repertório de novo, quero saber sobre o teu livro. Tá. Vamos com spoiler? Vamos com spoiler. A gente merece, né, gente? A gente merece. Tá vindo. O livro ele vai ser publicado de forma independente, tá? E hoje o mercado editorial ele tá muito fechadinho. Existem muitos autores legais de criatividade no Brasil e autores de vários outros gêneros no Brasil, mas eu para lançar pro mundo aquele antes feito do que perfeito, Você tem isso como lema? Tenho isso como lema. E assim, eu vou melhorando as coisas no caminho. Tanto que o livro ele não vai ser o melhor livro de todos, tá, gente? Não cria expectativa. Mas eu lancei uma ferramenta há uns 3 anos atrás chamada Provocações Criativas. E eu apliquei ela mais para professores, como um workshop mesmo. Como que eu posso provocar os professores para que eles trabalhem com criatividade em sala de aula? E aquilo ficou me maturando na cabeça para, poxa, por que eu não escrevo um livro que trate sobre provocações criativas, que traga perguntas, que traga inquietações, que tragam práticas, exercícios, né? Então, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu venho já rascunhando coisas. No começo do ano eu desenvolvi mais ele está com praticamente 90% do livro pronto. E eu vou fazer um lançamento via Catarse, financiamento coletivo, que é uma plataforma de financiamento coletivo, a mesma que eu utilizei para Mapping lá em 2021, que deu super certo. E vou fazer esse lançamento no dia 11 de abril.
Abril é o mês da criatividade, dia 23 é o Dia Mundial da Criatividade, e daí eu vou aproveitar esse né, caminho para... semana que vem eu começo a divulgar nas minhas redes sociais, que dia 11 vai ser a abertura desse financiamento, e as pessoas têm lá 6 tipos de apoio que elas podem fazer, de R$80 a R$500, porque daí tem apoios de categorias, por exemplo, de 500, além do livro, de algumas recompensas ganham um curso comigo também, então tem desde o só comprar o livro com marca-texto e tal, a comprar o livro com várias outras coisinhas, assim, e vai ser uma campanha de 2 meses para que eu consiga financiar os recursos para a produção do livro. Mas é uma campanha que é uma campanha flex. Então é o seguinte, a gente tem uma meta. Se a gente não atingir essa meta, a gente nem duplica ela. A gente, se não atingir a meta, a gente faz com que tem. E a gente faz acontecer com o que tem. Boa, então, assim, eu tive alguns... Não, sem desculpas, então. Não tem desculpa, não. Já tá acontecendo, o livro já tá pré-diagramado, já tem um escritório de design que tá fazendo o projeto gráfico do livro, então tá tudo muito alinhado já. Quem olhar e quem entrar no Catarse, lá no dia 11, no catarse.me/provocacões criativas, né, porque não vai cedilha no URL, vai ver que tem muita coisa, já está muito visível lá, já está tangibilizado, né? E daí só depois da campanha terminando, no comecinho de junho, daí o livro entra em gráfica e daí é enviado para as pessoas que apoiaram em julho. Então, julho é o lançamento oficial, assim, da publicação. Então, em julho você volta aqui para... Pode ser, claro, volta aqui, por favor, para a gente ver esse livro na mão e folhear. Claro, te já trago que ele falou tanto de idade, eu sou dessas, tá? Gosto de folhear. Mas isso foi uma das coisas, que eu prezei, porque o livro, inicialmente, para essa campanha, ele não tem digital. Ele não vai ter digital, ele vai ser só físico. A capa, ela tem uns detalhes de vazado, que tu consegue colocar folhas e daí fazer interação com o texto. Então, assim, é pra ele ser experiencial mesmo. Vem com uma cartelinha de adesivo pra tu colar. Então, assim, tem coisas que são pra uso do próprio livro. E por isso, por esse gosto de cheirar o negócio, de manusear, de colocar na estante, sabe? De utilizar, deixar ali na cabeceira da cama, né? Então, é bem assim. Então tá. Diego, pra gente fechar, tem como dar dicas de criatividade para as pessoas, como elas serem mais criativas no seu dia a dia, seja no trabalho, em casa, na relação com as pessoas, enfim. Tem como? Tem. Pedido meio sim. ousado, né? Não, mas eu acho que assim, primeiro de tudo, vamos pensar que de quem trabalha com qualquer tipo de área focada na economia criativa, a quem não está nem um pouco ligado com a economia criativa, né, trabalha em qualquer tipo de segmento, pode ser criativo e pode trabalhar a criatividade. Pode trabalhar a criatividade dentro dos próprios hobbies, por exemplo. Digamos que a pessoa gosta muito de cozinhar. Poxa, por que talvez não inventa uma sobremesa fora da receita usual? Né? Por que talvez não inventa um prato colocando um tempero diferente? Né? Então, ali tu já está provocando a tua criatividade. É importante que essa pessoa entenda que, quem está nos ouvindo, que a criatividade é essa conexão de referência, de repertório. Então, um exercício talvez seja, pega 3 ingredientes em casa, que tem na prateleira ou tem na geladeira, e cria uma receita com esses 3 ingredientes. Mas eu vou ser mais criativo assim? Vai, porque tu vai estar trabalhando o teu repertório, o improvável, tu vai estar improvisando, e isso pode te criar um pouco mais de estímulo. Mas assim, cuidado para não ficar também inventando muitas coisas malucas, né? Mas é uma proposição que é super possível. Tem um outro exercício que eu gosto bastante, que é o seguinte, para quem gosta de escrever, tenta escrever um texto de 3, 4 linhas, iniciando sempre com a mesma palavra. O Chico Anísio tem um monólogo chamado Mundo Moderno Melhore, todos com M. Todas as palavras começam com M. No monólogo inteiro, e é um monólogo com M também. Caramba. Então, assim, pra quem gosta de escrever, tenta usar isso, porque o que tu vai estar trabalhando aí? Vai estar trabalhando teu repertório verbal, toda essa construção de quais palavras que eu utilizo aqui para criar uma conexão, né, de Maga melhorou muito, né, daí criando uma ligação com alguma letra. E existem outras tantas ferramentas que podem estar no dia a dia, que às vezes, assim, pegar um atalho ou um caminho diferente para o trabalho,
Porque o nosso cérebro, só pra gente fechar, ele é preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Então, ele gosta de estar ali no Instagram, olhando as coisas, sem fazer nada, no estado letárgico. E a gente precisa dar estímulo para esse cérebro. Então, ir pro ambiente de trabalho por um outro caminho, tentar fazer algo de forma diferente, ou mudar um pouquinho da rotina do que tu já faz, tu já vai estar criando estímulos para essa tua prática, teu cérebro estarem um pouquinho mais malhados, musculosos, tonados ali com a criatividade. Muito bem. Obrigada, viu, professor? Foi um prazer, muito bom. Foi muito legal. Nossa, o tempo voa, né? Entramos em flow aqui. Entramos em flow. Gostou da nossa conversa? Muito bom, me chama de novo. Já tá chamado, né? Porque eu quero falar sobre esse livro aqui no nosso pod. Muito obrigada. Legal, muito bom. Muito sucesso e muita criatividade pra aí. Para todos nós. Vida longa e criativa para todo mundo. Amém. Esse é o Ninguém Morre de TED, podcast da Maga, um produto da Som Maior, que esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. E hoje a gente recebeu um dos professores mais criativos do Brasil. É mole? A gente se vê semana que vem. Até lá!